Boa noite, irmãos. Graça e paz aí da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mensageiro dessa noite seria o nosso pastor, mas ele teve um evento junto com a família e não deu tempo de ele chegar. Então ele pediu que nós estivéssemos substituindo nesse momento. Então conto com as orações dos irmãos, que nesse mesmo espírito, nesse espírito de adoração, de temor, de busca a Deus, o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração nesta noite. Continuar trabalhando em cada coração nesta noite. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá no livro de 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 16. Os irmãos poderão participar da leitura de que forma? Eu vou ler o versículo 11, os irmãos o 12, e assim até chegarmos ao versículo de número 16. Então o versículo 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Oremos mais uma vez. Pai querido, quero agradecer a Ti, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando em cada coração nesta noite, ó Pai. É a oração que eu te faço, em perdão dos nossos pecados, em nome daquele que vive e reina hoje eternamente, Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Aonde está o amor? Aonde está o amor? Vivemos em um mundo onde existe uma batalha constante entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio. Obrigado, meu diácono. Então, esse é o mundo em que vivemos, onde existe essa batalha constante. Para você, o que é amar a Deus? O que é amar a Deus para você? Uma das maneiras que eu acho assim fantástica de demonstrar o nosso amor a Deus é dar o primeiro lugar para Ele. Olha só o que nos diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Eu sei que são textos que os irmãos conhecem, mas eu gosto de ler. Mateus 6, versículo 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, para mim, uma das maneiras mais fantásticas de demonstrar amor a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Qual tem sido o lugar de Deus em sua vida? O que você tem buscado em primeiro? Será que Deus tem sido o primeiro em sua vida? Ou Ele tem ficado por último? Ou Ele tem ficado para depois? Então, uma das maneiras fantásticas de demonstrarmos o nosso amor a Deus é colocá-lo sempre em primeiro lugar. E isso, com certeza, isso alegra o coração de Deus.
Isso alegra o coração de Deus. Imagine você, quando alguma pessoa te coloca você em primeiro lugar, te dá um determinado assim, valor para a vida dela. Você se sente honrado, você se sente bem. Agora imagine Deus, como Deus se sente honrado quando seus servos, que somos nós, o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Agora, como podemos manifestar o nosso amor por Deus? Como podemos manifestar o nosso amor por Deus? Uma outra maneira também que eu acho fantástica, uma das maneiras de manifestar o nosso amor por Deus é conhecendo e guardando os seus mandamentos. Conhecendo e guardando os seus mandamentos. Lá em João, capítulo 14, versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Olha só, quem tem? Nós temos os mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, uma das maneiras assim, mais fantásticas de manifestar o nosso amor por Deus é não somente conhecendo os seus mandamentos, mas principalmente guardando os seus mandamentos. Que às vezes as pessoas muitas pessoas conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não guardam os mandamentos de Deus. Apenas conhecem, sabe que está ali escrito, mas não guardam os mandamentos de Deus. Então, uma das maneiras fantásticas de demonstrarmos o nosso amor por Deus é guardando os seus mandamentos. E quais são? Lá em Marcos, os irmãos conhecem, mas lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, Jesus de uma maneira assim fantástica, olha só como ele facilitou Marcos, diz assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior que estes. Então, se você tem guardado esses 12 mandamentos, você tem cumprido as leis de Deus. Porque quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não adultera. Então, Jesus, de uma maneira fantástica, ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. E às vezes, quão difícil tem sido para muitos observarem ou guardarem apenas esses 2 mandamentos. Será que o amor acabou? Será que a mensagem mudou? Vou reler lá o versículo de 1 João, versículo 11, 3:11, que diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, a mensagem não mudou. A mensagem não mudou. A mensagem que ouvimos desde o princípio não mudou. A mensagem, a palavra de Deus, os 10 mandamentos, dados lá em Êxodo, capítulo 20, não mudou. Agora, a mensagem não mudou. Se a mensagem não mudou, por que o amor está se esfriando? Se a mensagem não mudou, por que o amor está se esfriando? Lá em Mateus 24, versículo 12, Mateus 24, 12 diz assim: devido ao aumento da maldade, em outras versões vai dizer iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu gosto mais da versão que diz: devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas tem se esfriado. Agora, o que é iniquidade?
O que é iniquidade? Eu coloquei aqui, iniquidade é o desrespeito e a negação das leis e mandamentos de Deus. Vou repetir, é o desrespeito e a negação das leis e mandamentos de Deus. A iniquidade é um pecado. As pessoas estão tão acostumadas a viver nesta prática que já não se importam mais com suas consequências. E não é isso que nós temos observado hoje em dia, um desrespeito aos mandamentos e às leis de Deus? Efésios capítulo 6, versículo 1, diz lá, Efésios 6, 1, olha só. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Olha só, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Honre aos pais. O que nós temos visto hoje em dia? Não são filhos desobedecendo aos pais? Não são filhos rebeldes, filhos que não têm honrado aos seus pais? Filhos que têm tirado a vida dos próprios pais, ou pais que têm tirado a vida dos seus próprios filhos. E diante de todas essas coisas que estão acontecendo, o que tem acontecido com o amor? Ele tem se esfriado por se multiplicar a iniquidade, o desrespeito às leis e aos mandamentos de Deus. O amor está se esfriando. Lá em Efésios 6, versículo 4, diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas temos a responsabilidade de instruí-los, de educá-los, de ensiná-los na lei do Senhor. E tudo isso deve ser feito com amor. Às vezes queremos levar a coisa, daquela forma rígida, daquela forma não muito boa, que não demonstra muito amor. Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos ensinar, devemos instruir, devemos educar, mas tudo isso deve ser feito com amor. A Bíblia nos autoriza a dar umas chineladas nos nossos filhos, dar umas correadas, dar umas varadas. Mas isso deve ser feito com amor. Não a ponto de provocar a ira no nosso filho, mas corrigi-lo, ensiná-lo por que ele está sendo corrigido daquela forma. Mas tudo isso deve ser feito com amor. E por se multiplicar a iniquidade, por não observarmos os mandamentos, as escrituras sagradas, o amor de muitas pessoas tem se esfriado. Quantos pais não têm demonstrado amor para com seus filhos? Isso com certeza entristece o coração de Deus. Entristece o coração de Deus. E com isso o amor vai se esfriando. O amor vai se esfriando. Levítico, capítulo 18, versículo 22 e 23. Olha só, outras consequências porque o amor tem se esfriado. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para se ajuntar-se com ele. Confusão é. Olha só, irmãos, a orientação bíblica. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Hoje, o que nós temos visto na nossa sociedade hoje? Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, homem se deitando com homem como se fosse mulher, mulher se deitando com outra mulher como se fosse homem. Olha só, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o desrespeito, a não observação dos mandamentos e das leis de Deus, o amor de muitas pessoas tem se esfriado.
Diante de todos esses fatos, o que tem acontecido com o amor de muitas pessoas? Tem se esfriado por causa da iniquidade. Por não estarem observando as leis e os mandamentos de Deus. Romanos também, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Por que o amor tem se esfriado? Porque tem se aumentado a iniquidade, a não observação das leis e dos mandamentos do Senhor nosso Deus. E com isso o amor de muitas pessoas tem se esfriado. Não podemos, irmão, aceitar que isso aconteça conosco. Temos que observar, temos que colocar em prática os mandamentos e as leis do Senhor nosso Deus, para que o amor não venha se esfriar. Às vezes achamos que Deus não tem olhado para estas coisas, mas Deus tem olhado sim, irmão. E essas atitudes, essas ações da não observância das leis e dos mandamentos dele, tem entristecido muito o coração dele. E é o que a gente tem visto pelo mundo. Essas aberrações que temos visto pelo mundo, não precisa nem falar, que os irmãos já têm acompanhado pela televisão, pela mídia, pelos jornais, o que tem acontecido em nosso mundo. Quando se fala em família, quando se fala em casal, o que tem acontecido na nossa sociedade. Nós não podemos nos conformar com estas coisas. Temos que orientar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Temos que estudar, temos que meditar na palavra de Deus. Não podemos aceitar o que o mundo está querendo impor a nós, irmão, porque nós não somos deste mundo, nós somos diferentes. Fomos transformados pelo poder de Deus. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Não podemos aceitar essas coisas como se fosse normal. E o aceitar estas coisas faz com que o amor vá se esfriando cada dia mais e mais. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Não cometerás adultério. Irmão, como é triste ver casais, e muitos talvez deles casaram debaixo da bênção de Deus, casaram em uma igreja, são evangélicos, cometendo adultério. Cometendo adultério. Eu mesmo lembro quando, acho que eu já até contei isso aqui, fazendo seminário, a minha professora de educação religiosa, né, era casada com um pastor, e esse pastor ele abandonou a família e foi construir uma nova família com a secretária da igreja. Diante dessa situação, irmãos, nós vemos por que o amor de muitas pessoas tem se esfriado. Pelas pessoas não estarem observando as leis e os mandamentos de Deus. Se você está com algum problema no seu casamento, procure ajuda. Procure ajuda, procure uma orientação. Não abandone a sua família. Não abandone sua esposa, não abandone seu esposo. Existe pessoa na nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja muito abençoada, onde existem pessoas que cuidam principalmente de famílias aqui em nossa igreja. Nossa igreja tem investido bastante em famílias. E vem pessoas de fora, né, procurar o nosso pastor, procurar a nossa igreja pedindo ajuda. E temos visto Deus restaurar muitas famílias. Enquanto isso, para o mundo, se você está com algum problema com a sua esposa, tem tanta mulher por aí, vai lá, pula a cerca.
Você está com algum problema com seu esposo? Deixa para lá, você pode se satisfazer lá fora com outros aí para fora. Essa é a orientação do mundo. Mas não é a orientação da palavra de Deus, meus irmãos. Não é a orientação da palavra de Deus. E pessoas que cometem essas coisas estão entristecendo o coração de Deus. E com isso a iniquidade tem se aumentado. E com isso o amor tem se esfriado. Porque o pecado tem se multiplicado de uma forma assim muito triste. Muito triste. Em Atos capítulo 15, versículo 20. Mas diz assim, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Eu quero pegar aquela palavra ali, da fornicação. Se abstenham da fornicação. O que é a fornicação? A fornicação, os irmãos sabem perfeitamente, que é o ato sexual entre pessoas que não são casadas. Entre jovens. Então, jovem, você que está namorando, cuidado. Jovem, você que está namorando, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque sabemos que os hormônios, eles não se convertem. Eles não se convertem. Então, muito cuidado, no ambiente onde vocês estão. Evitem ficar sozinhos. Casal de namorados sozinhos em algum lugar, assim, que possa gerar um clima que a Bíblia nos orienta fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Então, se a coisa lá no namoro está esquentando muito, se um não quer, não vai ter como rolar nada. Agora, se os dois quiserem, com certeza vai rolar alguma coisa. Então, tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado. Porque essas coisas vão entrando em nossas vidas, na vida dos jovens, e isso vai esfriando o nosso amor. Isso vai esfriando o nosso amor. Aí, daqui a pouco você tem aqueles jovens que não querem muito compromisso com Deus, estão namorando, aquele namoro muito avançado, começam a se esfriar, e daqui a pouco... Então, muito cuidado, muito cuidado. Peça sempre a Deus a direção sobre o seu namoro. Namoro é um momento que vocês vão estar se conhecendo, não fisicamente, mas conhecendo sonhos, projetos, que Deus tem para um, para o outro, para ver se as coisas vão caminhar juntos. Não é para ter relações. É para vocês se conhecerem. Se conhecerem. Sabe se realmente essa pessoa que Deus realmente separou para mim? Esse homem que realmente que Deus separou para mim? Também de vocês crescerem juntos. Crescerem juntos. Como no namoro, depois vem a segunda etapa, o noivado, depois sim um casamento. Para quando você chegar lá no casamento, você possa dizer, olha, eu fiz tudo certinho, tudo debaixo das bênçãos de Deus. E com certeza vai ser bênção na sua vida. Vai ser bênção na sua vida. Então, muito cuidado, jovem, você que está namorando. Muito cuidado mesmo. Porque o inimigo ele é sujo. Ele vai tentar de todas as formas arrumar um momento ali para que você faça a coisa errada. E a palavra de Deus nos orienta a fugir dessas coisas. Então peça sempre direção a Deus. Não se deixe iludir por momentos ali de prazer. Mas tenha muito cuidado. Se guarde para o casamento. Aí para muita vez você chegar na sua faculdade e dizer, não, eu sou virgem e tal. Ele vai, esquenta com isso não. Esquenta com isso não. A bênção está sobre a sua vida. Não sobre a vida daquela pessoa que acha que tudo pode, sem observar as leis e os mandamentos de Deus. Romanos 6, capítulo 12, versículo 14. Diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado, irmãos, ele não tem mais domínio sobre nós.
Porque não estamos debaixo da lei, mas estamos que debaixo da graça. Né? Romanos 6, versículos 6 e 7. Romanos 6, versículos 6 e 7. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Você sabe o que é ser justificado do pecado? Justificado do pecado é não estar mais sobre o domínio do pecado. É não estar mais sobre o domínio do pecado. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. É Ele que vai nos guiar. Ele que vai nos dar força, Ele que vai nos orientar. O pecado ele já não tem mais domínio sobre nossa vida, porque quem habita em nós, em cada um de nós, que habita em mim, que habita em você, é o Espírito Santo de Deus. Você pode até pensar em pecar. A Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você pode até pensar, mas você não deixa que aquele ato ou aquela ação te domine. Porque quem tem um controle, quem tem um domínio sobre o nosso corpo é o Espírito Santo de Deus. Tem uma frase de Lutero que ele diz assim, pensei que o velho homem tinha morrido. Vou ler. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias. Então, aquela coisa de querer pecar, pode até vir. Mas aquilo que Lutero disse, eu pensei que o velho homem tinha morrido. Mas ele não morreu, mas eu preciso matá-lo todo dia. Então, todo dia de manhã, quando você levantar, eu penso, Senhor, hoje eu quero viver uma vida de santidade. Quero estar na tua presença, Senhor. O pecado não vai ter domínio sobre a minha vida, mas sim o Espírito Santo, Senhor. Eu quero que o Espírito Santo me guie durante este dia. Não se preocupe com o amanhã, não, porque o amanhã ele não existe para ninguém. O amanhã não existe para ninguém. Se preocupe com hoje, faça hoje, peça a Deus hoje, viva hoje. E deixa o amanhã que Deus cuida do amanhã. Tem até uma frase do pastor Cláudio Duarte, que ele diz assim, se Jesus Cristo voltar amanhã, ninguém vai subir, porque o amanhã não existe para ninguém. Quando chegar o amanhã, já vai ser o hoje. Então não se preocupe com amanhã, se preocupe com hoje, com agora. Peça a Deus hoje, peça a Deus agora, que o amanhã pertence a Deus. O amanhã não nos pertence, amanhã pertence a Deus. Então mate a cada dia o velho homem. Deixa eu avançar um pouquinho. Vamos lá, retornando lá a João, capítulo 3, versículo 14.1 João 3, 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. A falta de amor indica morte. A falta de amor indica morte. O texto nos diz que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, amamos uns aos outros. Então, tornar-se cristão é ressuscitar da morte para a vida. Tornar-se cristão é ressuscitar da morte para a vida. A falta de amor indica que a pessoa está espiritualmente morta. A falta de amor indica que a pessoa está espiritualmente morta. Se você não consegue amar o seu irmão, se você não consegue demonstrar amor pelo seu irmão, então algo está errado em sua vida. Algo está errado em sua vida. Se você não consegue participar de algo que o seu irmão está participando porque você não gosta muito dele, algo está errado em sua vida. Algo está errado em sua vida.
Então precisa mudar, porque algo está errado. Então a falta do amor indica morte espiritual. Isso quer dizer, se você não consegue amar, isso quer dizer que você ainda não ressuscitou de novo. Isso quer dizer que ainda o velho homem ainda está reinando na sua vida, que o velho homem ainda está reinando no seu coração. Isso demonstra que você realmente ainda não entendeu a mensagem de Cristo. Se eu não consigo amar o meu irmão que está ao meu lado, a palavra de Deus nos diz, como eu posso dizer que amo a Deus? Se eu não consigo amar meu irmão, algo está errado em minha vida. Eu preciso repensar algumas coisas. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Preciso meditar na palavra de Deus. Preciso passar a colocar a palavra de Deus em prática em minha vida. Vamos avançar. Versículo número 15. Lá de 1 João 3,15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Aquele que odeia é assassino. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. É triste, ver de repente ouvir pessoas dizerem, olha, eu odeio esse irmão, eu odeio essa pessoa. Não consigo amar essa pessoa. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, não tem a vida eterna nele. Não tem a vida eterna nele. Então, se de repente existem pessoas nessa situação, você precisa mudar. Muito cuidado. Assassino é uma das características dos filhos do diabo, não dos filhos de Deus. É uma das características dos filhos do diabo, não dos filhos de Deus. E por último, versículo de número 16, 1 João 3,16. Conhecemos o amor. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecemos o amor pelo exemplo de Cristo. Conhecemos o amor pelo exemplo de Cristo. Esse é o parâmetro do amor que deve ser refletido no cristianismo. Esse é o parâmetro, quer dizer, o padrão, regra do amor que deve ser refletido no cristianismo. Cristo deu a sua vida por cada um de nós. Quando o texto fala que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, ele não está dizendo que devemos ser crucificados conforme Cristo foi crucificado na cruz. Ele não está dizendo que devemos fazer o mesmo sacrifício que Cristo fez ou passar por tudo o que Cristo passou. Mas que devemos amar uns aos outros, abrindo mão do próprio eu. Fazer o que Cristo fez. Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo e se tomou a forma de homem. Quantas pessoas precisam esvaziar-se de si mesmo? Quantas pessoas precisam esvaziar-se de si mesmo? Precisamos seguir esse exemplo de Cristo Jesus. Conhecemos o amor pelo exemplo de Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós. E sem merecermos, irmãos.
e sem merecermos. Porque se Deus esperasse merecermos algo para enviar o seu Filho aqui a este mundo, coitadinho de cada um de nós. Acho que não estaríamos aqui hoje. Não estaríamos aqui hoje. E é este exemplo que Deus quer que sigamos. É o exemplo de Cristo Jesus, irmão. É o exemplo de Cristo. É esse exemplo que Deus quer que sigamos. O amor a ponto de dar a sua vida por alguém, de fazer algo por alguém, de abrir mão da minha própria vontade em prol do meu irmão. É isso que Deus espera de cada um de nós. E quando eu começo a pensar nestas coisas, nesse amor, me vem sempre à memória, me vem sempre à mente aquele passagem lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40, 41, 42, que a igreja ali vivia de uma forma assim tão fantástica, um amor tão grande. A igreja estava vivendo esse amor que Deus esperava, que a igreja começou a crescer tanto. Deus, o que ele fazia? Ele acrescentava pessoas ali naquela igreja, naquele local, porque as pessoas estavam vivendo o verdadeiro amor, e a igreja crescia. Então precisamos viver esse verdadeiro amor, se desejamos em nossos corações que a Bíblia já diz, meu pastor, cresça, que tenham pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Precisamos viver esse verdadeiro amor, irmãos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Mas, se você não tem esse desejo, se você não tem esse amor, se está faltando algo em sua vida, peça a Deus. Fale, Senhor, eu não quero viver mais desta forma. Eu quero ser incendiado ou incendiada por esse amor tão grande, esse amor que transforma, esse amor, né, de Deus a ponto de dar a minha vida por alguém, Senhor. Eu quero ter esse amor em meu coração. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Então não deixe este amor morrer. Não deixe este amor se esfriar. Não deixe a iniquidade, o pecado, a não observação das leis do mandamento de Deus chegue em sua vida, chegue no seu lar. Repreenda em nome de Jesus. Se existe algo no seu lar, se existe algo em sua vida que precisa ser tirado, peça a Deus, Senhor. Fala, tira isso da minha vida, Senhor, porque eu não quero mais viver desta forma, Senhor. Eu quero viver segundo os padrões bíblicos, eu quero viver segundo a tua vontade, Senhor, meu Deus. Não deixe, Pai, que esse amor venha se esfriar. Não deixe, Pai, que esse amor venha se esfriar. Peça a Deus. Jesus disse, tudo quanto pedires, né, em meu nome, Ele fará. Então peça a Deus. Se está faltando algo em sua vida, peça a Deus. Se está faltando amor, peça a Deus. Fala, Senhor, coloque mais amor no meu coração, Pai. E Ele com certeza vai colocar mais amor em seu coração. Então busque. Se humilhe perante a Deus. E com certeza Ele vai transformar a sua vida, e através da sua vida outras pessoas serão transformadas pelo poder do Espírito Santo. Mas você pode ser essa ferramenta usada por Deus. Pode começar em você. Não espere começar no outro. Comece em você. Não espere começar no seu irmão, na sua irmã, na sua esposa, no seu esposo, no seu filho ou na sua filha. Comece em você. Comece em você. E você vai ver o mover de Deus na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Comece em você. Ame incondicionalmente. Não exija nada do outro. Faça apenas a sua parte. Faça apenas a sua parte. Porque a parte de Deus em nossas vidas já está garantida pelo sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Que Deus continue cuidando de cada um de nós. Que Deus, através do Espírito Santo, esteja nos fortalecendo, nos ajudando nesta grande batalha, nessa grande luta entre a carne e o Espírito. Nessa batalha que nós estamos, é uma batalha espiritual. Que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Nossa luta não é contra a carne. Nossa luta, a nossa batalha é espiritual. É espiritual. Então foque, né, a sua mente, foque o seu coração nas coisas de Deus. Peça a Deus. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer na sua família.
o que vai acontecer na PIB de Jardim Bom Pastor. Vamos viver o que, né, a igreja primitiva viveu lá em Atos. Vamos viver, eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Que esta semana seja uma semana de bênção na sua vida, na vida da sua família. E saiba que você não está sozinho ou sozinha. O Espírito Santo de Deus está com você. E além do Espírito Santo de Deus, você tem o seu irmão que está aí do seu lado, a sua irmã, para te ajudar em oração, para te ajudar no que for preciso. Então conte com o seu irmão, conte com a sua irmã. Não fique sozinho ou sozinha, porque você tem um valor muito, mas muito grande para Deus. Muito grande. Então que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos na sua vida e na sua família. Amém?